rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ideia aqui é tentar passar pelas outras alterações que aconteceram após o Vaticano II nos outros sacramentos, não só a missa. A gente já viu bastante a missa, a gente continua sempre vendo, é talvez o principal objeto de estudo de muitos. A missa em si, ela tem não só o ordinário dela, mas pela própria natureza, ela tem a cada dia uma leitura própria, uma festa própria, então são inúmeras variações possíveis para a missa. A mudança da missa trouxe um novo lecionário, um novo calendário, por ser o principal sacramento, trouxe diversas outras implicações para a nossa religião, para a igreja, então por isso a gente acaba se debruçando bastante nela, e é natural e certo que seja assim, mas todos os outros sacramentos também tiveram novos livros publicados depois do concílio. Em maior ou menor grau, todos foram alterados, talvez não na sua essência, mas certamente no rito. Então a ideia é tentar olhar um pouco para esses outros sacramentos. Então, até hoje o padre está aqui, amado, se tiverem comentários aí, se eu falar algum absurdo, alguma coisa maluco, porque eu deixo claro que eu não sou liturgista, eu sou curioso. Pesquisei as coisas, fui atrás, procurar os decretos, as constituições apostólicas, tal, tem bastante coisa, tem coisa muito interessante, né? Então, vamos ver se dá para passar um pouco por tudo. Aqui deixei uma imagem do batismo, porque acho que é o sacramento que mais foi alterado, né? O rito que mais foi alterado. A primeira coisa é pensar se é possível mudar o rito de um sacramento. Então, essa é a primeira dúvida, né, que vem. É possível mudar o rito? É possível mudar o rito do sacramento. A igreja pode mudar o rito do sacramento, né? Desde que ela não mude a essência, aquilo que faz com que os 7 sacramentos instituídos por Nosso Senhor não sejam alterados na sua essência, ou seja, a matéria, a forma e o ministro. Aqui coloquei até a frase do Concílio de Trento: na administração dos sacramentos e sem tocar em sua substância, a Igreja sempre teve o poder de estabelecer ou de modificar o que julgasse convir melhor à utilidade daqueles que os recebem e ao respeito aos próprios sacramentos, conforme a diversidade das coisas, dos tempos e dos lugares. Acho que isso é ponto pacífico. A questão é conveniente que se altere o rito dos sacramentos? Por que a Igreja alteraria o rito dos sacramentos? E aí vem a resposta. Você altera, você modifica o rito de um sacramento se o seu objetivo for exprimir mais claramente a essência desse sacramento. Ficar ainda mais claro o que está acontecendo. Facilitar a recepção e o entendimento de todo mundo do que está acontecendo. Então, quando Nosso Senhor institui a Eucaristia, não houve canto do glória, não houve credo, não houve a leitura do último evangelho. Essas coisas o rito vai se formando organicamente, conforme a gente já estudou diversas vezes, e essas coisas vão sendo acrescentadas e vão sendo provadas com o tempo e vão ficando no rito, vão sendo adicionadas de fato ao rito, porque todas elas, de alguma maneira, orientam, indicam, exprimem de forma ainda mais clara a essência, a substância do sacramento que está acontecendo. Então, toda vez que a Igreja alterou um rito de um sacramento, foi nesse sentido. Deveria ter sido nesse sentido. Será que todas essas alterações que ocorreram após o concílio também caminharam nessa direção? Para a missa, a gente viu que muita coisa foi no sentido contrário. Foi para deixar um pouco mais confuso qual era o verdadeiro sentido. Para deixar, usando as próprias palavras dos reformadores, né, para tirar pedras de tropeço para pessoas que não são católicas. Né? Ele usa, né, os irmãos protestantes, irmãos separados. Será que isso também ocorreu com os outros sacramentos? Aqui eu coloco até uma imagem. Né? Então, os apóstolos, né, na Santa Ceia não estavam de joelho
hoje nós ficamos de joelho, porque isso favorece, aumenta a dignidade, fica ainda mais claro o que está acontecendo ali. Os apóstolos não tinham dignidade ao receber a Eucaristia? Tinham. É que o sentido vai ficando mais claro, a igreja vai compreendendo melhor a grandeza daquilo e vai mudando o rito, caminhando nessa direção. Fiz uma linhazinha do tempo das alterações pós-conciliares, não só nos sacramentos, mas um pouco todas. Isso aqui foi tirado de isso aqui foi tirado da realidade, né? Isso aqui aconteceu, na verdade, mas isso aqui foi consultado desse modo, tudo consolidado, no livro de um padre da Fraternidade, São Pio X, não sei se ele é alemão ou francês, então não sei como pronuncia, mas é Matias Gaudron, né? Ou não sei, o Catecismo da Crise. É um livro conhecido, acho que muita gente deve ter visto já, ou até lido, e ele resume essas mudanças, eu coloquei aqui em formato de linha do tempo, né? Então, em 68, vem um novo rito de ordenação. Em 69, uma missa nova, um novo rito de batismo e um novo rito de matrimônio. Também um novo calendário, instituído em 69. Em 70, um novo breviário e novos óleos santos. Em 71, um novo rito da crisma. Em 72, um novo rito da extrema-unção. Em 73, um novo rito da confissão. Em 83, um novo código de direito canônico. Em 91, uma nova estação da Via Sacra. Em 92, um novo catecismo. Em 98, um novo exorcismo. Em 2001, um novo martiriológio. Em 2002, novos mistérios do Rosário. O padre da Fraternidade, depois de apresentar isso, ele coloca a frase, né? O Vaticano II fez novas todas as coisas. Né? Como que precisasse fundar uma nova religião. Tudo foi alterado no intervalo de 30 anos, 30 e poucos anos. Estava tudo errado na igreja? Será que precisava? Será que os rituais e o Código de Direito Canônico e o Catecismo, estava tudo tão deficiente assim? Uma pergunta para se refletir. Eu não vou entrar nisso tudo, claro, pretendo entrar nos sacramentos. Não teria, acho que, como entrar no breviário, acho que seria muito longo observar as diferenças todas. E vou ver se der tempo, falar um pouco também das alterações do rituale romano, né? do rito de bênçãos e de exorcismos. Muito porque, no final do ano passado, eles foram, de certa forma, restritos. Né? Teve uma restrição forte em cima da missa, e aí no meio do ano passado, e aí no final do ano passado, numa resposta a dúvidas, né? Um responso ad dubium, deixou-se lá claro que também o pontificale romano estava suspenso, não se poderia usar, ou seja, os sacramentos cujo ministro são bispos, a ordenação e o crisma, e que o rituale romano, ou seja, onde estão o ritual dos outros sacramentos e das bênçãos, enfim, do exorcismo, teria um uso mais restrito. Eu não lembro agora exatamente a condição. Claro que depois são sinais muito confusos que vêm, né? Depois isso é permitido para algum grupo, depois é proibido de vez em outro lugar do mundo, enfim, a coisa é confusa, mas já que jogou-se um holofote não só na missa antiga, mas em todos os ritos antigos, que a gente saiba por que nós precisamos também defender a sobrevivência desses outros ritos. Aqui não vou entrar em nenhum caso, vou comentar, mas não vou entrar, e não é o objetivo, discutir validade. Né? Em muitos casos é claro que não houve perda da validade do sacramento, em outros há discussões, em alguns é muito temerário, as pessoas falam da ordenação, né? Puxa, se as ordenações, desde a alteração do rito de 68 para cá, são inválidas, a igreja acabou, né? Sobrou muito pouco. Né? Então, assim como no direito nós temos como nós pressupomos a inocência, né? Também no Código de Direito Canônico ele prevê tem um pressuposto de validade de todo sacramento, a não ser que você tenha algo claríssimo indicando o contrário. Então, eu não vou nem entrar nesse debate, nessa discussão,
talvez precise estudar mais, não eu, né? Fica a cargo das pessoas que estudam mais isso. Muitos grupos mais tradicionais realizam os principais sacramentos em que há dúvida sob condição, para aqueles que já receberam o sacramento. Então, a crisma e a ordenação, basicamente, às vezes é realizado sob condição para aqueles que já tenham recebido, ou seja, nem eles atestam de fato que o sacramento foi inválido, senão eles fariam o rito integralmente, né? Ao fazer sob condição, pressupõe-se que há dúvida somente, não se afirma nada, né? Bom, entrando no batismo, que é o que eu disse que tem mais diferenças, já de cara eu coloco o que foi retirado e o que foi adicionado. Então foi retirado do rito do batismo o sopro fora da igreja, que o padre faz no batizando, a imposição das mãos, a imposição do sal, o primeiro exorcismo, a segunda imposição do sinal da cruz, a segunda imposição de mãos, a admissão formal no edifício da igreja, a recitação do credo, o segundo exorcismo, que é o mais solene, e a primeira unção antes da profissão de fé. Foi adicionado leituras, então tem primeira leitura, salmo, evangelho e homilia, uma ladainha e a bênção do povo. Então, são mudanças que caminham numa direção, de certa forma, um pouco antropocêntrica. Então, você tira o foco no mal, no sobrenatural que vai acontecer e que está acontecendo no rito, e você coloca uma leitura, uma homilia, uma explicação, no final uma bênção do povo para todos que estão ali, né? Mas de mais crítico, né, o que mais chama a atenção é a retirada dos exorcismos, né? Os exorcismos retiram obstáculos externos para a plenitude da realização do sacramento, ou seja, o demônio, né, o espírito impuro, como é dito no rito, ele não é solenemente e formalmente exorcizado no momento da realização do sacramento. O que isso... É difícil pensar com a cabeça do reformador, né? Mas por quê? Né? Qual o problema de fazer o exorcismo? Ou você... A quem interessa não fazer um exorcismo antes do batismo? Né? Das duas, uma. Ou, de fato, ou o reformador... Das duas, uma, não. Tem duas hipóteses possíveis de se pensar e outras que não sabemos. Ou o reformador não acredita no demônio e acha uma perda de tempo fazer o exorcismo, ou ele não vê problema nenhum em ter a presença do demônio ali no... Ou não existe. É uma invenção. Ou alguma hipótese mais benevolente que eu... Aí eles encurtam em outras frentes, digamos assim. A cerimônia não começa mais fora da igreja, já começa dentro da igreja. Não, o padre já faz a cerimônia toda com os paramentos brancos, ele não começa com paramentos roxos do lado de fora, e aí há um momento para a troca do paramento, isso também não tem mais. Não tem mais o efetá, na verdade o efetá é opcional ao final da cerimônia. A própria paramentação, a paramentação roxa no início e fora da igreja, mostra, de certa forma, a dor da igreja em ver uma criatura no pecado. E começa, aí, formalmente o padre admite depois essa criatura dentro da igreja, não só sacramentalmente, mas até fisicamente, porque a criança entra na igreja, no edifício da igreja, e o padre troca seus paramentos brancos na alegria de que, bom, agora nós vamos admitir de fato uma nova filha de Deus, né? Aqui, e aí eu cito aqui, né, os obstáculos internos dos próprios sentidos do batizando, que podem estar fechados ao sobrenatural, e por isso que todos esses ritos preliminares contribuem para essa abertura. Então não tem mais o sal sobre a língua, a saliva sobre as narinas e as orelhas, né, o efetá, a imposição das mãos na cabeça e os sinais da cruz sobre a testa e o peito. Esses sinais da cruz ainda tem de alguma forma, vai aparecer. E aqui, que ninguém acuse de cismático tradicionalista, mas o cardeal Sarra, né, falou em maio de 2015, quando ele ainda era o prefeito
Congregação para o Culto Divino, numa entrevista ele diz: o principal problema do mundo é a fé, o mundo moderno é a fé. Se você considerar que a fé não é mais mencionada nem mesmo no rito do batismo, quando os pais são questionados sobre o que eles pedem à Igreja de Deus para o seu filho, o significado do problema é muito claro. Então, como que isso se dá? Então, aqui de cara, no início da cerimônia, duas diferenças grandes já ficam bastante claras. No rito tradicional, o padre interroga a criança. Então o padre pergunta à criança: o que você pede à Igreja de Deus? E quem responde é o padrinho. O padrinho tem como que juridicamente uma procuração para responder pela criança. Mas a pergunta é feita à criança, que só não responde por falta de capacidade. E por isso tem o padrinho. E o padrinho que responde nessa pergunta, a fé. Por quê? Vai ser pelo batismo, vai ser depois de receber o batismo, que a criança vai, como filha de Deus, poder começar a receber todas as virtudes e os dons, e aí sim vem a fé, e pela fé que se alcança a salvação, que é a próxima pergunta. E a fé é o que te alcança? A vida eterna. No rito novo, o celebrante, não necessariamente o padre, pergunta aos pais. Então, não é para a criança, nem para os padrinhos, é aos pais. Pergunta o nome, ok? E os pais respondem, não os padrinhos. E o que você pede à Igreja de Deus para fulaninha? O batismo. Não é a fé, é o batismo. E aí, aqui nas rubricas, nada mais posso conciliar do que isso. No diálogo, o celebrante pode usar outras palavras. A primeira resposta pode ser dada por outra pessoa, que segundo os costumes locais tem o direito de escolher o nome. Na segunda resposta, os pais também podem usar outras palavras. Por exemplo, a fé, a graça de Cristo, a entrada na igreja ou a vida eterna. Ou seja, é desse jeito, mas pode ser de outros jeitos também, né, se quiser. Mas a resposta principal aqui é o batismo. A resposta pode ser a fé. Então, tenta se deixar uma ortodoxia, dizendo, não, mas olha, pode usar a mesma resposta que usava antes. Mas não se usa, né? Depois, o padre segue e pergunta para os pais, de novo, né, para os pais. Caríssimos pais, pedistes o batismo para o vosso filho e deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis? Sim, estamos. Depois, só agora, o padre vai falar com os padrinhos. E vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais dessa criança nessa missão? Sim, estamos. Então, o papel do padrinho ali é um papel de assistente, né, de coadjuvante. Ele não está ali como um procurador da criança, de fato. Outra diferença, né? Então, no rito tradicional, logo após isso, o padre, com o polegar, faz o sinal da cruz na fronte e no peito da criança, dizendo: recebe o sinal da cruz, tanto na fronte como no coração. Abraça a fé nos ensinamentos divinos e seja tal o teu modo de viver que possas tornar-te desde agora templo de Deus. E aí uma oração: Senhor, escutai bondosamente as nossas orações, guardai sob a vossa constante proteção esse vosso eleito fulano que marcamos com o sinal da cruz do Senhor. Fazei que ele, guardando as primícias da vossa grande glória e pela observância dos vossos mandamentos, possa chegar à glória do novo nascimento. No rito novo, o celebrante continua dizendo: é com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. Em seu nome te assinala com o sinal da cruz, e depois de mim os seus pais e padrinhos vão também te assinalar com o mesmo sinal de Cristo Salvador. Em seu nome, em nome da comunidade. E é a comunidade cristã que o recebe. Então, aqui, recebe o sinal da cruz, na fronte e no coração, abraça a fé nos ensinamentos divinos, e seja tal o teu modo de viver que possa te tornar um templo de Deus. É com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. É um evento quase social, não é? Aqui, já no final, na imposição da veste branca, no rito antigo, então a veste branca é imposta, de fato, na criança. Então, com algodão ou coisa semelhante, enxuga o polegar, porque eu acho que o padre acabou de fazer o sinal com óleo, né, de ungir a criança, impõe uma veste branca ou toalha branca sobre a cabeça da criança, dizendo: recebe esta veste branca que levará sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhas a vida eterna. Sois novas criaturas, estáis revestidos de Cristo. Ou seja, a veste branca passa a ser um símbolo de Cristo, não, enfim. Para vós seja para vós
símbolo da dignidade cristã. E aí, ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas famílias, conservai a Imaculada até a vida eterna. O auxílio da graça, para se manter longe do pecado, não é dito. O que mantém a criança e a pessoa, o que conserva essa pureza, essa dignidade cristã, como ele coloca, até a vida eterna, é a palavra e o exemplo das famílias. E aqui, já o texto aqui é um pouco mais duro, né? Recebe essa veste branca que levará sem mancha até o tribunal de nosso Senhor, Jesus Cristo, para que tenhas a vida eterna. Carrega essa veste branca, sem sujá-la, porque terá que apresentá-la num julgamento depois. Aqui, segue o exemplo das vossas famílias. Ainda aqui, depois, né, logo depois disso, entrega a criança, ou no rito antigo, a criança ou ao padrinho, a vela acesa, dizendo, recebe essa vela acesa e conserva irrepreensível a graça pelo teu batismo. Cumpre os mandamentos de Deus e assim, quando vier o Senhor para as núpcias, poderá ir a seu encontro com todos os santos no reino celeste e viver pelos séculos dos séculos. A entrega da vela no rito novo. Recebei a luz de Cristo, o padre fala, e uma pessoa de cada família acende a vela de cada criança. Então, não é a criança que recebe a vela. E aí, caso ela não possa receber, o padrinho, como procurador, recebe. A vela fica com um familiar, com o padrinho, não na figura de procurador, e a pessoa que vai lá e acende. No rito antigo, o padre acende no círio, sinal do Cristo ressuscitado, aquela vela, aquela chama que consome, mas ilumina, e dá para o padrinho, ou para a criança, caso ela possa receber. Aqui não, o próprio pai ou padrinho acende no círio pascal e o celebrante diz, a vós pais e padrinhos se confio em encargo de velar por essa luz, para que os vossos pequeninos, iluminados por Cristo, vivam sempre como filhos da luz, perseverem na fé e, quando o Senhor vier, possam ir ao encontro com todos os santos no reino dos céus. Ou seja, no rito antigo, né, a criança ou o padrinho, enquanto procurador, é a responsável por manter a chama acesa, a vela acesa até o dia das núpcias. No rito novo, os pais e os padrinhos têm que tomar conta para ver se a vela não apaga. Tem um ditado, né, uma frase em engenharia de segurança, que diz o seguinte, todo aviso tem uma história. Não tem nenhuma placa que não tenha um acontecimento por trás que justificasse a existência da placa. Então, respostas que tem no site do Vaticano, né, sobre o batismo. Então, uma dúvida que mandaram para a doutrina da fé. Sobre a validade do conferido batismo com as fórmulas, que já traduzi, né? Eu te batizo em nome do Criador, do Redentor e do Santificador. Ou, eu te batizo em nome do Criador, do Libertador e do Sustentador. É válido o batismo com essas fórmulas? E, se não forem, devem ser batizadas de modo absoluto as pessoas que foram batizadas com essas fórmulas? E aí, isso se não me engano, eu tirei a data aqui, né? Não, está aqui, 2008. E aí o cardeal Levada aqui responde que não, esse batismo não é válido, você precisa fazer ele... Não, responde falando, não é válido, precisa fazer novamente. Ou seja, é tanta permissibilidade, não que nunca houvesse algum padre, algum bispo que tivesse realizado um batismo com a fórmula incorreta em 2000 anos de igreja, mas a abertura à criatividade, né, aos tempos e costumes, à pastoralidade, leva a esse tipo de coisa. Mas resolveu aqui a dúvida e está feito. Não é tão simples assim. Primeiro que, o batismo, nós precisamos do batismo para sermos salvos, né? Tão simples quanto isso. Não pode errar no batismo. Tem que ser feito direito, né? E segundo, que por quanto tempo o padre que fazia o batismo desse jeito, assim procedeu. E aí vamos para mais um caso, esse super recente, aqui de 2020. Mesmo formato. É válido o batismo com a fórmula nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E aí, claro, né, o cardeal Ladária responde que não é válido e que deve ser realizado novamente o batismo integralmente. Por que foi feita essa pergunta? Porque se descobriu, fortuitamente, um padre, curiosamente brasileiro,
nos Estados Unidos, que foi padre diocesano em Salvador durante muito tempo, depois foi para os Estados Unidos, que ele passou a vida inteira batizando dessa forma. Estima-se, a conta que fizeram uma conta meio... quantos batismos que ele fazia por semana, quantas semanas no ano, sei lá, estimaram assim, casa de dezenas de milhares de pessoas, né? De 10 a 20 mil pessoas. Então o bispo da diocese dele falou, olha, quem foi batizado, é que nem recall de carro, né? Quem foi batizado nesse período, nessa cidade, por via das dúvidas, apareça para ser batizado sob condição, porque tem uma chance grande do batismo não ter sido válido, bem como todos os outros sacramentos subsequentes, né? E no batismo é muito crítico, porque é o batismo... Puxa, agora eu não vou lembrar qual outro sacramento, cujas palavras do rito, de fato, foram ensinadas por Nosso Senhor. Porque, por exemplo, no Crisma, Nosso Senhor não disse as palavras da fórmula do Crisma. Ou ao menos não há registro, e ficou-se por tradição, e a igreja tem o poder de determinar o que convém. Mas para o batismo, não. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muito, muito mais grave ainda se alterar. E claro, esse é o sacramento essencial para a nossa salvação. Então, Nosso Senhor disse exatamente quais são as palavras que devem ser ditas, para que não haja dúvida, que não haja erro. A matéria do sacramento, que é a água, é a coisa mais abundante que tem, quer dizer, tudo está facilitado, né? Não deveriam complicar. Complicaram. E colocaram em risco a salvação de muita gente. Então é muito, muito grave, né, isso que aconteceu. Eu, fazendo uma pesquisa, eu encontrei um comentário de um padre que reza a missa nova e que foi convidado a realizar um batismo no rito antigo. E ele ficou muito impressionado. Depois escreveu as impressões dele, como um padre, ele coloca, né, como um padre do rito ordinário, como foi celebrar o batismo no rito extraordinário. Então ele levantou aqui 7 pontos. Uma clareza que saltaram aos olhos para ele, como alguém que está acostumado a rezar um batismo no rito novo. Então saltou aos olhos para ele. Clareza teológica sobre o mal e a redenção, um exorcismo do sal e o afastamento do espírito imundo, como é dito nos textos. O rito antigo leva o mal muito a sério, então os paramentos roxos, a entrada na igreja somente após 2 exorcismos. O protagonismo dos padrinhos como verdadeiros procuradores do batizando. Não há leitura, salmos, evangelhos e homilia, mas todas as orações e os elementos do rito são bíblicos. Então tem o efetá, tem a fórmula, tem os exorcismos, tudo lá está, ainda que não tenha propriamente a leitura. A comunidade não renova suas promessas batismais, mas sim os padrinhos que as fazem em nome do batizado, do batizando. Isso não sei se você sabe, não levantei, mas não coloquei, mas no rito antigo, as promessas batismais são feitas pelo padrinho, né, em nome da criança. No fim das contas, é também um comentário que eu encontrei. É válido? É válido, mas é muito pouco ser válido, só ser válido, né? É como se eu encontrasse o André, fosse morar fora, encontrasse o André daqui 10 anos. André, como vai? Tudo bom? E a Maria do Carmo casou? Como foi o casamento da Maria do Carmo? Aí o André, foi válido. Foi horrível, então. Porque se é o único comentário da vida que foi válido, né? Padre, o senhor viajou, batizou uma criança, batizei. Como foi o batismo lá da Catarina? Foi válido. É muito pouco, né? É muito pouco só ser válido, né? É o mínimo, né? A igreja enriquece o rito por isso, né? Isso chamou a atenção desse padre do rito ordinário, digamos assim, porque um dos momentos no rito novo, as promessas batismais são renovadas por todos os presentes. São feitas as perguntas, as pessoas renovam, e depois tem um momento em que as promessas são feitas, não renovadas, mas feitas pela criança, né, com os padrinhos respondendo. Ele também levanta aqui ele diz que fica muito claro o papel do sacerdote na celebração, então, além do sacramento em si, óbvio, da realização, chamou a atenção dele o momento em que a criança é conduzida sob a estola, representando tanto a proteção, a criança que ainda não foi batizada, mas já foi, de certa forma, exorcizada. Então, a estola protege a criança, de certa forma, quanto
uma certa participação no jugo de Cristo, daquela criança que está entrando na igreja naquele momento. E essa parte do rito não tem no rito novo. Então, o sacerdote ali não é só um prestador de serviço que realiza o sacramento por dever, mas ele também tem uma função, de fato, como sacerdote. E o que chamou a atenção dele também, o latim. Né? Por tudo, ele explica lá por quê, mas por tudo que o latim chamou a atenção dele o uso. Claro que isso aqui é um texto enorme, né? Eu tentei sintetizar aqui. Uma explicação, né, sobre comunhão na mão, que falava que, além de tudo, nós não deveríamos receber a comunhão na mão porque nossas mãos não foram consagradas, mas a dos padres foram, né? E aí alguém teria levantado uma objeção, mas, poxa, nós recebemos na mão, recebemos na boca, de certa forma encosta em nós de toda forma. Mas a nossa língua é, de certa forma, consagrada no batismo com o sal. Então, o nosso Senhor, na Eucaristia, seria depositado ainda em um local, de certa forma, uma parte do corpo consagrada. E o sal foi retirado. Então, também não faz diferença. O sal não é exatamente uma consagração, mas houve ali uma limpeza, uma purificação. O sal conserva, né, dá o sabor, enfim. É um argumento que eu ouvi uma vez que vai nesse sentido. Bom, agora, já pulando já que estávamos falando do crisma. Teve uma alteração aqui, sim, de fórmula. Então, a fórmula do rito tradicional que dizia: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No novo rito, fulano recebe por este sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus. Aqui existem debates mais acalorados sobre validade, sobre se poderia, se não poderia. E eu fui atrás dessa... acho que está no próximo slide aqui. A Constituição Apostólica que está na introdução do livro do Rito Novo do Crisma, escrito por Paulo VI. Depois eu volto lá, só para pegar o nome, né, Divine Consortium Naturae, não sei se é assim que fala também, que aliás vai fazer 51 anos segunda-feira, né? Acabei de ver aqui. É um documento curto, de 4 páginas, no qual basicamente Paulo VI, né, nesse documento, está justificando por que ele alterou a fórmula e por que o óleo não precisa mais ser de oliva. É só isso o que o documento expressa. Então, ser de oliva. E isso é muito interessante, eu vou falar, porque a justificativa é sui generis. Então, quer dizer, quando provavelmente se escreveu primeiro o Rito Novo e depois a Constituição Apostólica. Então, a hora que foi, precisamos escrever uma Constituição Apostólica que diga que há um novo rito, que é o que se segue. Quando se olhou o novo rito, falou assim, gente, precisamos justificar, porque nós alteramos tudo. Então, o documento de 4 páginas, ele faz assim um resgate histórico das passagens dos Atos dos Apóstolos e da Epístola de São Tiago, e depois dos ritos bizantinos, e como que era a forma, e se a imposição da mão é matéria do sacramento ou não, porque não é mais obrigatória a imposição da mão na crisma nova, no rito antigo sim. Então, se for matéria, você alterou a matéria do sacramento, não pode. Então, também tem lá uma justificativa, e aí eu já mostro o texto dizendo, é muito, muito interessante. Mas aqui se assume a validade, se pressupõe a validade da crisma, porque é a mesma fórmula de todos os ritos orientais, de fato. Então, se é válido lá, deve ser válido cá também, tudo bem. Pode-se discutir se era conveniente ou não a mudança, se ela exprime melhor o que é o sacramento ou não, se ela realiza aquilo que ela diz que está realizando, pela eficácia ex opere operato do sacramento, isso ok, mas que é válido, né? Não se discute. A imposição individual das mãos foi retirada, tem uma parte de uma imposição coletiva das mãos, que o bispo faz, e houve aí essa alteração nos santos óleos. Então, a justificativa de Paulo VI para a alteração dos santos óleos não vem na Constituição que cria o novo rito do crisma, mas na da extrema-unção. Então, na da extrema-unção, em dado momento, ele diz o seguinte:
Uma vez que o óleo de oliveira, até agora exigido para a validade do sacramento, não existe ou é difícil de obter em certas regiões, decretamos a pedido de muitos bispos que, segundo as circunstâncias, se pudesse, para o futuro, empregar outro óleo, igualmente de origem vegetal, por ser o mais semelhante ao da oliveira. Ou seja, o óleo da oliveira, no século I, II, III, quando não tinha trem, não tinha avião, não tinha container, não tinha lata, não tinha plástico, a igreja conseguiu fazer a crisma e extrema-unção no mundo todo. Né? Agora, nos anos 70, que nós temos portos, globalização, todo tipo de material, estado da arte e da ciência dos materiais, nós não conseguimos levar o azeite de oliva para qualquer canto do mundo. E assim, não é que o bispo da diocese precise de 30 galões de azeite. Ele precisa de uma jarra por ano, que ele consagra na missa da quinta-feira, e aquilo lá dura. Mas se alterou. E ele diz, até agora era exigido para a validade do sacramento, agora não é mais exigido para a validade do sacramento, então eu digo que não pode, e podem usar óleos de outras coisas. Na Índia, no rito Sírio-Malabar, desde 2005, eles, por decreto, diz lá, o óleo pode ser o óleo de oliva, claro, mas que se use o óleo de palma, por ser o óleo da região. Né? O rito Sírio-Malabar, não sei quem está acompanhando, mas eles estão vivendo um drama litúrgico lá. Talvez depois seja até tema de... É muito distante de nós, mas eles têm um problema de latinização do rito deles, então eles olham para o óleo de oliva como um excesso de latinização. Tem protesto na rua, tem busto de cardeal sendo queimado na Índia, por causa de alterações litúrgicas. É capaz que a igreja Sírio-Malabar seja dividida em duas, as do rito antigo e as do rito novo. Está uma confusão lá, ninguém sabe muito bem como, bispo renunciando, está um caos, por causa de coisas desse tipo. Que óleo que usa, bispo o padre de frente ou de costas para o povo. É complicado. Então, a justificativa é essa, é que agora muitos bispos falaram que é muito difícil encontrar azeite, né, ao contrário do que se conseguiu fazer durante 2000 anos. É isso, é essa a justificativa. Não tem nem... Se alterou por se alterar, quase que... Soa, não estou dizendo que mas soa como uma coisa quase iconoclasta, sabe? Vamos mudar tudo. Podia isso. E o azeite de oliva, a oliveira, tem um significado. Né? Um significado bonito, né? de que as oliveiras foram consagradas na Quinta-feira Santa. Nosso Senhor chorou e suou sangue em cima delas. Assim como Ele consagrou o pão de trigo, o vinho de uva, naquela mesma noite Ele também consagrou a oliveira, né, nas suas dores, na sua agonia, Ele consagrou a oliva. Né? Não foi óleo de palma. Né? Pelo menos é óleo vegetal ainda. Agora aqui, porque o trecho da Constituição que diz sobre a alteração da forma. A respeito, tem lá toda uma justificativa histórica, etc., e ele chega nos finalmente. A respeito das palavras que se pronunciam no ato da crisma, consideramos, segundo seu justo valor, a dignidade da veneranda fórmula que se usa na Igreja Latina. A essa, no entanto, consideramos que seja de preferir a antiquíssima fórmula própria do rito bizantino, com o qual se exprime o dom do Espírito Santo e se recorda a efusão do Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes. Adotamos, portanto, essa fórmula transpondo-a quase literalmente. Então, justificou por que mudou a forma. Para que, então, a revisão do rito da confirmação compreenda oportunamente também a essência mesma do rito sacramental com nossa suprema autoridade apostólica, decretamos e estabelecemos que no futuro seja observado na Igreja Latina o que segue. E aí vem a forma. O sacramento da confirmação confere-se mediante a unção do crisma sobre a fronte, que é feita com a imposição das mãos e mediante as palavras: receba o sinal do dom do Espírito Santo. Todavia, a imposição das mãos sobre os eleitos, que se cumpre com a oração prescrita antes da crisma, mesmo não pertencendo à essência do rito,
é de ter-se em grande consideração, pois serve para maior integração do rito mesmo e para favorecer uma melhor compreensão do sacramento. É claro que essa imposição das mãos, que precede a crisma, difere da imposição das mãos com a qual se cumpre a função crismal sobre a fronte. Ou seja, tem a imposição das mãos do bispo antes do crisma, que é muito boa, mas ela não substitui a imposição das mãos que é feita no ato da crisma. Mas ele tem um asterisco. Asterisco. Não é necessário que o ministro da confirmação, enquanto realiza a crisma, imponha as mãos sobre a cabeça do crismando. É suficiente a crisma feita com o polegar. Com efeito, a crisma assim cumprida manifesta de modo suficiente a imposição das mãos. É bom que tenha imposição das mãos, não substitui a que tem antes. Faça a imposição das mãos, mas não precisa fazer a imposição das mãos. Colocar o dedão na testa já é a imposição das mãos. Então, quanto à imposição das mãos, fica livre. Né? É isso. É muita tinta, né, para dizer uma coisa. É mais fácil, tira, faz se quiser. Na Constituição, antes desses parágrafos, ele até elenca algumas, tem um registro aqui, São Tiago falou ali, eu não sei de cabeça, não guardei, claro, mas lá existe uma certa contextualização histórica para dizer que o bizantino é melhor, é mais antigo, e aí pretende-se usar o mais antigo. Alguém poderia dizer que, na verdade, quer se usar o mais curto, né? Porque esse daqui tem 5 palavras e o outro tem 2 linhas. Às vezes esse é o critério de melhor ou não, é a cerimônia com 50 crismandos acabar mais rápido. Porque a gente vê que esse é um critério, muitas vezes, de encurtar as cerimônias. E esse é talvez uma forma válida e breve. Mas na Constituição tem, eu não coloquei, não saberia que seria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora